Salve rapaziada do Arquibancada, eu sou o Pedro Camargo e hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre o jogo de ontem, sobre a ida da Copa do Brasil, primeiro jogo pegado, jogo difícil, mas vamos falar um pouquinho aí hoje, vamos fazer uma análise aí, assim, uma análise deixando bem claro como torcedor, tá? Eu sou jornalista, para quem não sabe, né, sou jornalista formado, mas meu canal aqui é todinho voltado para minha opinião como torcedor e não como jornalista ou como alguma coisa do tipo. Então eu sou totalmente parcial, tenho o meu lado para torcer, então é uma análise 100% torcedor. Não tô aqui com dados, estatísticas, com nada. É minha opinião como torcedor que vai no estádio, que assiste o jogo, que tem sua opinião sobre tática, sobre tudo, o que eu acho que é certo e errado. Então, a minha opinião não é a verdade absoluta. Se você discorda de mim, pode deixar aí nos comentários também, vamos conversar, vamos debater aí a sua opinião, a minha, e ver como é que as coisas podem melhorar. Mas é isso, vamos fazer uma análise aqui sobre o jogo de ontem, uma análise rápida até, só para bater um papo mesmo, conversar um pouco, uma projeção pro segundo jogo, e é isso, vamos conversar um pouquinho. Lembrando aqui que tudo que eu falar nesse vídeo tem validade de 4, 5 dias até o próximo jogo. Porque eu sou torcedor, eu vou falar minha emoção de ontem, vou falar meu sentimento de ontem. E aí o time do Corinthians pode chegar domingo, fazer o melhor jogo da vida e eu estar extremamente feliz, elogiando todo mundo. Então, é o torcedor. É assim que a gente é assim que a gente vive e não tem como explicar. Mas vamos falar do jogo, né? Não tem muito pra onde correr. Vamos falar o quê? Coisa boa primeiro? Coisa ruim? Vamos conversar pelas coisas boas, vai, porque é menos do que as coisas ruins, né? É menos coisa, então vamos conversar por elas. Assim, se a gente pode falar alguma coisa boa do jogo de ontem, claro, e sempre vai ser, a gente sempre vai bater na tecla, vai ser repetitivo, que é a torcida do Corinthians. As duas torcidas, tá? Não vou falar só do Corinthians, não. As duas torcidas são muito boas. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, não sei se é vídeo ou shorts, eu acho que é shorts, que eu falo que pra mim as únicas duas torcidas no Brasil que apoiam o time independente da situação é a do Corinthians e a do Vasco. E curiosamente quis o destino que a gente se enfrentasse na final. Então pra mim as duas torcidas sempre dão um show à parte, sempre independente da situação do clube, se o time tá jogando bem, tá jogando mal, pra mim são as únicas duas torcidas que realmente fazem valer mando de campo, fazem valer um caldeirão que pode fazer no estádio. Então pra mim é sempre um show à parte. E a torcida do Corinthians ontem, lógico, falando do Corinthians que era mandante, deu mais um show. Pô, fez um mosaico espetacular ontem. A entrada do time em campo também, um show absurdo. Não parou de cantar um minuto. O mosaico em si, esse que eu tô falando aqui, pra mim eu acho muito, muito foda esse mosqueteiro meio psicopata, tá ligado? Eu acho muito bom, eu acho que é da hora, eu acho que precisa um pouquinho disso, não tem que ser coisa, passou muito tempo aí, às vezes, sendo até muito bonzinho, sabe? Na hora de fazer festa, na hora de fazer mosaico e tudo mais, então eu acho que tava faltando um maluco mesmo, um psicopata mesmo assim, igual vem sendo, o já usou ele acho que umas 3 vezes, eu acho. Como mosaico 3D e tudo mais, e ontem, pô, absurdo mais uma vez. Eu que tava na arena, assim, eu tava do lado do leste, então eu participei ali pra levantar o mosaico e tudo mais, pô, absurdo. Eu só fui ver depois como ficou o mosaico, né, porque ali na hora, como eu tava do lado de dentro do mosaico, eu não consegui ver como tinha ficado. Mas, pô, depois que eu saí do estádio, que eu vi como foi, pô, absurdo de novo. A torcida do Corinthians também não parou de cantar um minuto, a do Vasco também não parou de cantar. O que eu acho muito maneiro, tá ligado? Eu acho muito foda, porque, querendo ou não, uma torcida meio que motiva a outra a tá sempre cantando. Então, eu particularmente acho muito foda quando a torcida realmente apoia o time, independente da situação. E eu, por ser corintiano, eu sempre vou puxar um lado de torcida, porque, pô, minha torcida, né, é referência no Brasil, não tenho o que falar. Quer você goste ou não, basta aceitar. Então eu acho muito foda quando chega uma outra torcida também que tem o mesmo pensamento de apoiar até o final. Então, assim, na arquibancada foi uma coisa absurda e pra mim foi a melhor parte do jogo, a festa da arquibancada, não tem discussão. Agora as partes ruins, né, do jogo, o Corinthians jogou muito mal, muito, muito mal. Eu acho que o Corinthians jogou com mais medo de perder do que tentando ganhar, sabe? O Vasco fez o jogo dele, pra mim fez um jogo bom. O Vasco, pra mim, foi melhor no primeiro jogo. O Corinthians, no primeiro tempo, foi muito mal, o Vasco foi superior. No segundo tempo, equilibrou, mas foi um equilíbrio ruim. Que nenhuma das duas equipes meio que queriam ganhar o jogo, sabe?
Lógico, eu entendo que o Corinthians, por estar jogando em casa, tinha que tomar a iniciativa de tentar ganhar o jogo, de atacar. O Vasco estava na dele. Se conseguisse achar uma bolinha para ganhar o jogo, ia fazer, obviamente. Mas se não conseguisse também, tranquilo, um 0x0 é um ótimo resultado para o Vasco de jogar no Maracanã no jogo da volta. Então, na minha visão, o Vasco saiu com saldo positivo, o Corinthians com saldo negativo. E não que tá tudo perdido, não tô falando isso, não tô para esse lado de negatividade. Mas que, obviamente, pra gente como torcedor, e acredito que até pros jogadores também, ganhar o primeiro jogo na Arena era crucial e era de extrema importância ir pro Maracanã, pro Rio de Janeiro, com uma vantagem. Coisa que não aconteceu, mas para mim o pior não é não acontecer a vantagem, é o jeito que o time se portou em campo. Parecia sempre com muito medo de atacar, com muito medo de ir pro ataque, tentar marcar o gol e deixar lá atrás um pouquinho exposto. Então isso me incomodou um pouco. Para mim também, já desde o início, a escalação do Dorival não foi uma escalação boa. Por que que eu não achei uma escalação boa? Ele entrou com 2 volantes, entrou com o Martinez e o Ranielli. Na minha visão, não precisava. Eu acho que dava para entrar com o Ranielli, porque eu particularmente prefiro o Ranielli do que o Martinez, e entrar com o Maicon. Aí você fazia ali Maicon, Garro e Bidon. Ah, Pedro, mas vai deixar o time um pouco mais exposto? Ok, vai deixar, mas é uma final. É em casa o primeiro jogo, você precisa fazer o resultado em casa. Então, quem tem que ter medo de você, medo entre aspas, é o adversário. Não é você ter medo de atacar o adversário jogando na sua casa, sabe? Então eu acho que faltou um pouquinho dessa ousadia pro Dorival, de você não precisa colocar 2 volantes, coloca um volante só, coloca, apesar do Maicon também ser volante, mas é um volante que tem mais qualidade para sair com a bola, que tem mais, sei lá, cadência de jogo, põe a bola no chão. O Ranieri e o Martinez são 2 volantes de marcação, que eles vão chegar, vão bater mesmo, vão tentar desarmar a todo custo. E aí entra um outro ponto, né? O outro ponto é o quê? Metade do time do Corinthians estava amarelado. Estava pendurado para o próximo jogo, né? Caso tomasse o cartão amarelo. Então isso me incomodou muito, porque o time inteiro do Corinthians não queria fazer falta. E você jogar uma final com medo de fazer falta, você basicamente não joga. O Corinthians estava toda hora deixando o Coutinho livre, o Ryan livre, o Nuno Mendes livre. Então, tipo assim, os caras conseguiam jogar com uma certa tranquilidade. Porque o time do Corinthians não marcava em cima, não marcava forte. Porque estavam todos com medo de tomar cartão. Isso me incomoda profundamente, porque a gente sabe, é óbvio que vai pesar, o jogador ele quer jogar a final, ele quer jogar o jogo da volta, a gente sabe que isso pesa, não tô nem tirando esse mérito. Só que a partir do momento que você decide jogar 90 minutos sem querer fazer uma falta pesada, você tá jogando mais para você do que por time. Porque o time precisa que você faça algumas faltas pesadas ao longo da partida. E se você não faz, você tá pensando só no seu. De eu quero jogar a final e não eu quero ajudar o Corinthians nesse primeiro jogo. Isso me incomoda profundamente, porque, irmão, se tiver que tomar cartão, toma cartão. O importante é você fazer o jogo bem feito, sabe? É você fazer o seu jogo. E se tomou cartão, paciência. Tivesse pensado há jogos atrás, que quando faz falta besta, quando quer pagar de machão, sabe? Que faz aquela faltinha, o juiz marca e você já levanta, querendo trombar com o adversário, querendo peitar o juiz. Quando tá tudo bem, ninguém pensa nisso, né? E aí tomam vários cartões bestas durante a competição. E aí quando chega na final, que é pra jogar pra valer e marcar forte, aí não pode fazer isso porque já tá pendurado. Então, assim, se você não quer correr esse risco, você pensa ao longo da competição e não deixa para pensar só no último jogo, porque isso compromete o time inteiro. Outro ponto negativo para mim também foi o nosso atacante Yuri Alberto. Depois do jogo eu vi ali, eu não consegui perceber isso lá no estádio, ali na hora, mas depois eu vi que ele brigou com o Mateuzinho, né? Acabou tendo umas discussões. Eu vi também que o Memphis também teve umas discussões de jogo com o André Ramalho, se não me engano, com alguns outros jogadores também. Mas na minha visão, as brigas do Memphis ali com os outros jogadores foi mais de tática de jogo mesmo, de querer arrumar alguma coisa. Já a briga do Mateuzinho e do Yuri Alberto foi um pouco mais pesada assim. Coisa que não pode acontecer, pô, uma final de campeonato, você tá jogando em casa, com apoio da sua torcida. Basicamente, o último jogo do ano vai ser agora no domingo, então, pô, você não pode perder a cabeça desse jeito. E a gente sabe que o Yuri Alberto, né, muitas vezes o mental pesa muito pra ele. Já chorou várias vezes em campo, tipo, depois de fazer gol, já, pô, deixou o mental pesar tanto que ele não conseguia andar com a bola. Então a gente sabe que o mental acaba pesando muito pra ele. E isso atrapalha completamente o time, completamente. E assim, na minha visão, na minha honesta visão, esse nem é o perfil do Roberto, tá? De brigar e tudo mais. Tanto que é uma coisa que a gente até fala. A gente que eu falo assim, né? Eu, alguns amigos meus também torcedores, que, pô, o Roberto costuma ser muito bonzinho. Ele
sempre abraça adversário, tá sempre de sorrisinho em campo, e às vezes falta um pouquinho de ódio nele. Só que, pô, você tem que descarregar esse ódio no adversário e não nos seus companheiros, né? Se você quer ter ódio de alguém, se você quer brigar com alguém, vai no adversário, vai na cabeça do adversário aqui, fala algumas coisas. É jogo, é catimba. Só que você fazer isso com o seu próprio companheiro fica complicado, pô, numa final de campeonato, ainda mais um jogo que você não tava fazendo nada, nada, Yuri Alberto. Então, pô, é pezinho no chão, sabe, não sei se você fica pro ano que vem, e assim, tô falando você como se ele fosse ver, né, não vai ver, mas não sei se o Yuri Alberto fica pro ano que vem, então parece que ele tá até, tipo assim, é isso, de saco cheio, sabe, já tá soltando as asinhas mesmo, e já era, e pô, se você realmente gosta do Corinthians, gosta dos torcedores, do clube que te apoiou desde sempre, porque a torcida vai pro estádio, bate palma pra você, grita seu nome, mesmo na fase ruim, então eu acho que o mínimo que você pode ter é um pouquinho de respeito, um pouquinho de consideração e saber que, pô, baixar um pouquinho a bola, sabe? Não tá jogando tão bem, então baixa um pouquinho a bola, tenta fazer o simples, não tenta inventar em campo, faz o simples, a fase não tá boa, faz o simples. Então é isso, sabe? Não pode subir pra cabeça não, porque ainda falta um jogo e não tem nada perdido. E nisso de não ter nada perdido também entra um outro ponto que alguns torcedores do Corinthians estão até meio que dando como derrotado já, depois desse empate em Itaquera. Eu não vejo assim, igual eu falei, vejo sim como um resultado ruim, porque para mim é um jogo muito equilibrado. O Corinthians e Vasco para mim é muito igual, os dois times têm altos e baixos, às vezes muito alto e bem baixo quando tem, sabe? Então são duas equipes muito equilibradas. E o que vai decidir, o que vai ser fundamental é o fator campo. É o fator mando de campo, sua torcida. E o Corinthians não soube aproveitar. Então, para mim, sim, foi um resultado ruim o jogo de ontem. Mas não tá perdido. É igual eu falei, do mesmo jeito que o Vasco chegou aqui ontem e jogou melhor em São Paulo, o Corinthians pode ir pro Rio e jogar melhor também. Pode fazer o resultado lá, ou empatar e ir pros pênaltis, a gente não sabe. Continua sendo um confronto muito equilibrado. Então, não, para mim, não vejo como um jogo derrotado, não vejo como nada. Basta pegar o próprio Corinthians aí na semifinal, que ganhou no Mineirão, onde ninguém esperava, e perdeu na Arena. E o jogo foi pros pênaltis, sabe? Então, do mesmo jeito que quando ganhou no Mineirão não estava decidido, não ganhar em casa também não decide pro Vasco. O jogo continua aberto, o jogo continua igual, só que agora o Corinthians precisa ir lá e jogar, porque não jogou em casa, entende? Então, se não jogou em casa, vai ter que jogar fora de casa. É o último jogo, não tem mais pra onde ir. Vai ter que jogar pra valer, vai ter que ir pra cima, não pode jogar recuado e vai ter que ir. É isso, não tem outro argumento, sabe? Mas pra mim não tem nada ganho. O Vasco pode sim chegar lá a jogar muito bem, como pode chegar a jogar mal, assim como quando jogou mal ontem pode chegar lá a jogar bem, ou também fazer um jogo muito ruim lá e perder o campeonato. Acontece, fazer o quê? Mas que o Corinthians não jogou nem 50% do que sabe, ontem não jogou. E aí isso não que me tranquiliza, não é essa a palavra. Mas por eu saber que o Corinthians pode jogar mais do que jogou ontem, eu acredito que não vai fazer um jogo pior do que ontem no Maracanã. Então isso já me alegra. Eu saber que a chance do Corinthians jogar melhor no Maracanã é gigantesca, porque jogar pior vai ser difícil. Porque se o Corinthians jogar pior do que jogou ontem, nem entra em campo. Então assim, o que me mantém com esperança é saber que a possibilidade, né, a probabilidade do Corinthians ser melhor do que foi nesse primeiro jogo é muito alta. E aí, resta saber se o Vasco também vai ser bom igual foi ontem. Né? E bom que eu digo assim, no esquema tático, não que o Vasco também teve grandes chances. Teve uma bola na trave, teve um gol impedido, o Corinthians também teve um gol impedido, e só, basicamente também não fez muita coisa. Mas eu acho que é isso, eu acho que no modo geral, o jogo tá muito aberto, o jogo continua 50-50 pra mim. Apesar do Vasco jogar em casa, vai ter o apoio da sua torcida, mas pra mim continua muito aberto. E resta saber como o Dorival vai escalar o time lá, né? Resta saber como é que o time vai se portar lá, se vai querer jogar pra valer, pra ganhar, ou se vai ficar recuado só esperando o Vasco, achando que isso é um bom jogo, né? Que na minha visão, se fizer isso, esquece, não vai vencer. Mas tá tudo em aberto, não tem nada decidido ainda. E pra finalizar, um assunto que eu achei bizarro quando eu vi, tipo assim, porra, não tem menor cabimento, foi o nosso técnico Dorival xingando o torcedor. Pô, sério mesmo, Dorival? Sério mesmo que se você tá achando que tá com essa moral? Escala time errado, mexe mal, o torcedor paga a cara no ingresso, tá? Que além de tudo a diretoria ainda aumenta o ingresso quando é jogo decisivo, aumenta o ingresso, que já não era barato. Jogo em horário ruim,
Horário ruim que eu digo assim, pra gente que é torcedor, que tem que pegar trem, pegar ônibus, pegar metrô, que fecha meia-noite, meia-noite e meia, e o jogo já acaba meia-noite, então você tem que sair do estádio correndo pra voltar pra casa, e no outro dia acordar cedo pra trabalhar. Então assim, o torcedor que tá lá, ele não quer saber se você vai escalar um, vai escalar outro, a gente quer saber se você vai jogar pra valer, se você vai ter respeito com a instituição. E quando eu digo você, é Dorival e jogadores. Quando o torcedor tá lá e vê que o time não se empenha, o treinador escala mal, mexe mal, não tem uma ideia de jogo, uma tática de jogo definida para uma final, é óbvio que a gente vai ficar puto, é óbvio que a gente vai xingar. E aí você se acha mesmo no direito de xingar um torcedor que tá ali por amor ao clube, diferente da maioria dos jogadores e vocês como comissão técnica, como treinador, que não tá ali por amor. A gente tá ali por amor. Os 46 mil corintianos estavam no estádio ontem, estão ali por amor ao clube, não vocês. Então assim, é baixar a bolinha. Baixar muita bola mesmo, muito, muito. Porque não ganhou nada. Não ganhou nada. A maioria das vezes escala mal, a maioria das vezes mexe mal. E aí, faltar com respeito com o torcedor aí é pra fechar tudo, né? Porque aí virou bagunça. Então, assim, pra mim esse foi o pior dos episódios. Ver um funcionário do clube, né, digamos assim, destratando o torcedor que é o maior patrimônio do clube. Então aí isso pra mim foi inacreditável. Você tem que ler uma notícia dessa, tem que ver um vídeo desse do seu treinador xingando um torcedor que tá te cobrando. Pô, tem que cobrar mesmo. Você realmente acha que o time jogou bem ontem? Você realmente acha que que você escalou o time bem? Que você mexeu bem no time? Você acha que foi uma apresentação de final? Porque se você acha isso, aí o torcedor tem que te xingar o dobro. Porque se ele te xinga e você entende que, pô, realmente faz sentido o xingamento do cara, você realmente tá num caminho certo, pelo menos, de falar, pô, eu escalei mal, o time jogou mal, preciso melhorar. Agora, se você vê o xingamento e falar, esse cara tá errado, e eu vou xingar de volta, aí a gente tem um buraco muito mais embaixo do que eu tô achando. E do que a torcida acha também. Então, assim, é pezinho no chão, é começar a respeitar o torcedor, começar a respeitar o maior patrimônio do clube. Esse é o principal objetivo, tá? É o principal foco que você tem que ter, é respeitar a instituição e o torcedor. Depois é pensar em outras coisas, é pensar em título, é pensar em alguma coisa. Mas se vocês não respeitam nem o maior patrimônio do clube, quem dirá ganhar uma final ou respeitar a instituição em si? Então vamos pensar um pouquinho, vamos abaixar um pouquinho a bola, passar esses sei lá, últimos 4, 3 dias aí de treinamento e realmente treinar para a final, estudar o adversário, estudar a tática e ir pro Maracanã para ganhar. Tá? Não é para empatar, é para levar pros pênaltis, nada do tipo, é para ganhar. É ir para ganhar, pelo menos mostrar a vontade de vencer, coisa que vocês não mostraram no primeiro jogo. Então, não tô falando que vocês são obrigados a vencer, mas é mostrar que quer vencer, porque vocês não mostraram isso até agora. Fechou? Mas no mais é isso, rapaziada. É só uma análise aí do jogo, de como foi o jogo ontem. Na minha opinião, como torcedor, igual eu falei, isso aqui é apenas como torcedor mesmo, 100% coração. Então é isso. Vamos ver o que dá aí no jogo da volta. Rezar pro Coringão jogar melhor, ser campeão e trazer esse troféu aí que a gente tá precisando, que a gente merece também. Mas é isso, rapaziada. Fechou? Até o próximo vídeo e valeu.